palavra romance origina-se do termo medieval romanço, que designava as línguas usadas pelos povos sob domínio do Império Romano. Essas línguas eram uma forma popular e evoluída do latim. Também eram chamadas de romance as composições de cunho popular e folclórico, que, escritas nesse latim vulgar em prosa ou em verso, contavam histórias cheias de imaginação, fantasia e aventuras. Como gênero literário, o romance foi se modificando, tendo assumido as formas de romance de cavalaria, romance sentimental, romance pastoral. Somente no século XVIII é que a palavra romance tomou o sentido que hoje tem, um texto em prosa, normalmente longo, que desenvolve vários núcleos narrativos organizados em torno de um núcleo central e narra fatos relacionados a personagens numa sequência de tempo relativamente ampla em determinado lugar ou lugares. Então, a gente já falou do romantismo poesia, vamos falar da prosa, né? Qual a diferença, né? Verso, poesia. Tem uma maior liberdade espacial, linhas preenchidas irregularmente, que é o formato da poesia pode ser diverso, né? A prosa é o preenchimento regular das linhas de uma margem a outra. Agora, atenção, né? O romance romântico não é um pleonasmo, não é um vício de linguagem, né? Porque trata-se, o que é romance? É uma narrativa longa, produzida no romantismo, com essas características desse período. Por isso, romance romântico. O romantismo no Brasil tem início no século XIX, né? Com a leitura de romances publicados em jornal, capítulo a capítulo, era o que chamamos de folhetins, né? Em vez de ter o livro propriamente dito, cada dia ou cada semana, um capítulo dessa obra era publicado no jornal e as pessoas liam, né? Liam aquele capítulo e ficavam aguardando a publicação de outro. Esse tipo de publicação era chamado de folhetim. E aí o romantismo, a gente não tem assim uma separação de geração como na poesia, né? A gente tem tipos de romances, né? De romances do romantismo. Então, porque, como eu já falei, o romantismo, poesia e prosa, eles acontecem simultaneamente, ao mesmo tempo, né? Assim como tinha os poetas que escreviam as poesias românticas, né, do período do romantismo, existiam os escritores que escreviam os romances, né, a prosa. E aí a gente tem dentro dessa categoria de tipos de romances românticos, a gente tem o indianista, né, que valoriza o nacionalismo, a construção da identidade nacional, né, e o índio como elemento dessa formação do povo brasileiro, né, o índio brasileiro seria o nosso herói, diferente do romancismo, do romantismo em Portugal, onde o herói era um cavaleiro, né, inspirado na literatura medieval. No Brasil, o índio é esse herói, né, nacional. Ele é elemento da formação do povo brasileiro, ele faz parte dessa formação. Aí, exemplos de romance indianista, o Guarani e Iracema, de José de Alencar, né, onde os índios são os protagonistas da história. A gente também tem o romance histórico, que é um passado mais recente, né, dos bandeirantes, a formação histórica do Brasil, contado, claro, de uma maneira idealizada. Né? No romantismo, a gente tem essa idealização do amor da mulher e da nacionalidade também, desse amor à pátria. Né? Existe uma exaltação de um herói nacional, né? na figura daqueles que fizeram a formação do nosso povo, né? Principalmente o índio. Dentro dessa classificação também a gente tem o romance regionalista, né? que conta, fala do interior do Brasil, do ambiente cotidiano, um local de preservação dos tradicionais e legítimos valores brasileiros do século XIX, é claro. Né? Exemplos desse romance regionalista, né? Inocência, de Visconde Tunet, e A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães. A gente também tem outro tipo de romance, urbano, histórias sobre a corte, o painel social, sobre a vida urbana do Rio de Janeiro, sobre os costumes. Né? E aí vocês vão me dizer assim, qual o escritor que a gente tem que perpassou por todos esses tipos de romances, né? É o José de Alencar, é um dos nossos escritores do romantismo mais importante,
Por quê? Porque ele perpassa por todos os tipos de romance, né? Ele tem romance regionalista, ele tem uma trilogia de romance indianista, né? Que é o Guarani, Iracema e o Birajara, são todos três romances onde o índio representa esse herói nacional, essa formação do povo brasileiro. E nas histórias urbanas, né, o exemplo de uma história de um romance urbano é Senhora, né, onde ele critica, se passa na sociedade, ele critica o costume, né, do casamento por interesse, né? E aí, ó, na prosa romântica, né, o principal nome é José de Alencar, como eu já expliquei, ele perpassa por todos os tipos de romance, né? Mas o primeiro folhetim de sucesso, né, publicado no jornal foi A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. É uma obra muito singela, né? Tem uma história bonita, termina com um final feliz, mas ele foi sucesso, né, pelo formato como foi feito. A história também é uma história singela. E a gente sempre escuta falar que Machado de Assis é um grande escritor realista, né? Ele é conhecido como escritor realista, pelas características dele. Mas ele teve uma fase romântica na juventude. Apesar dele, na época do realismo, ele criticar os românticos, né? Mas existem as primeiras obras dele são caracterizadas como românticas, apesar que também está carregada com cinismo, né? Com as ironias próprias de Machado.